Renato Fileve. E o Data Senado deu esse dado pra gente, a gente complementou, né, com dados científicos. 3/4 dos brasileiros são a favor da cannabis para uso 3/4? medicinal. Eu achei bem alto. Pô, bem alto mesmo. E 79% das pessoas são a favor da cannabis ser distribuída pelo SUS. Pô. Então, eu acho que tá mudando. As pessoas não estão falando muito, mas ainda tem preconceito. E é só a falta de conhecimento. Como eu falei pra você, a primeira vez foi um médico que falou pra mim. Um médico que era colega, assim, um médico amigo, não era um meu médico mesmo do consultório. Ele falou e eu completamente ignorava. Falei, como assim? Ele sugeriu? Foi o seguinte. Logo que eu formei, eu fui embora. Para os Estados Unidos, sei lá, 3 meses. Porque eu tinha feito parte do meu internato fora, lá em Miami, no Jackson Memorial. Eu tinha trabalhado com nutracêuticos também durante minha faculdade, que são comidas com potencial terapêutico. Então, trabalhava com desenvolvimento de produto de açaí, fazendo uma conexão entre a população de Ribeirinha de Marajó, da ilha de Marajó, e a gente ia com certa frequência. Começava numa xalanga. Aí, xalanga, né? Xalanga. Acho que era xalanga. Eu acho que é xalana. O Vixe, barquinho? Um barcão. Dá uma olhada ali. Você tá com o Google aí na sua frente, cara. Não, mas é que eu não tava nem conseguindo raciocinar direito. Coloca aí, barco, xalana ou xalanga? Xalanga, não sei. Aí começava nesse barco, aí depois terminava num bote. Caramba! Na população ribeirinha. E a gente tinha que ensinar a população. Xalana? Xalana. Eu lembro por causa do Pantanal. Boa. Da novela Pantanal. Das antigas. E aí a gente tinha que ensinar controle de qualidade para exportação. Então, uma pessoa que estava no meio do nada fazendo cultivo de açaí. Tá, e foi uma experiência que eu aprendi a manipular produtos nutracêuticos, eu fui embora. Chegando lá, ninguém pagava minhas contas. Então, eu precisava trabalhar e estudar. Então, eu trabalhava loucamente um período, juntava uma grana, e eu fiquei quase 7 anos em Nova York. Então, eu tinha que pagar um lugar microscópico, que é caro pra caramba. mas tudo lá é caro. Então, eu tava lá, ficava um período estudando, um período trabalhando, e fazia o revalida. Aí chegou uma hora que eu tava assim, num burnout, tava pra espanar 14, 15 horas por dia de estudo, já não conseguia mais ser produtiva, eu queria dormir, só isso. E aí eu não conseguia. Aí me prescreveram um produto que é o Stilnox. Aqui no Brasil chama Stilnox, que é o Zolpidem. Foi maravilhoso. Foi, assim, eu acho que antes de eu colocar o remédio na boca, eu já nem tava mais no meu corpo. E era tudo que eu precisava, era dormir. Mas foi tão bom, Vilela, que eu fiquei com medo de tomar a segunda vez. Falei, isso aqui eu vou ficar viciada. Eu tinha certeza. É tão bom que não... Eu tinha certeza que eu ia ficar viciada. Eu falei, não vou usar de novo. Mas eu precisava dormir, porque eu precisava estudar. 6 horas da manhã eu tinha que estar de pé. Então, eu comecei a achar outras opções, né? Aí, esse colega meu falou assim, olha, você já ouviu falar de cannabis medicinal? Eu falei, não sei o que é isso, mas vou atrás. Aí, coloquei cannabis medicinal. Aí, achei um estudo científico falando do THC como... chama fator apoptótico, é um tipo de suicídio, é um facilitador do suicídio da célula de câncer. Caramba! Eu falei, o quê? Nossa! Eu falei, como assim? Um nome estranho, né? Facilitador da apoptose. Ele ajuda a célula a morrer, vamos dizer assim, a célula do câncer. Eu falei, não é possível que eu tô estudando tanto, pagando meu bolso aqui num frio, porque Nova York é frio pra caramba. Numa ralação, e eu trabalhava no que dava. O meu primeiro emprego foi num Korean Karaoke Bar. Assim, eu tava disposta a qualquer coisa para ficar lá, no sentido de fazer gestão de restaurante, que seja. Falei, eu preciso fazer isso acontecer. Mas, enquanto eu não dormisse, eu não ia conseguir sair do lugar. E esse estudo mostrando que a cannabis tinha o potencial de matar as células do câncer. Eu falei, por que isso aqui não tá no livro? Fiquei uns 3 dias e lá em estado de choque, assim. Falei, por que é que isso não tá sendo discutido? Por que não tá no livro? Por que eu tô pagando esse tanto de dinheiro e ninguém tá me falando disso? Aí eu fui estudar. Aí que eu falei, as pessoas tinham que estar na rua. Aí descobri que as pessoas já estavam na rua. Eu só não sabia, Ninguém me falou. Porque a galera que tava na rua
era uma galera que os médicos não iam escutar, que os legisladores não iam escutar, que é o pessoal da Marcha da Maconha e outros grupos que eu acho muito interessante como movimento. Tem que fazer alguma coisa, eles iam ficar parados, estavam fazendo certo, mas a mensagem não estava chegando em quem precisava chegar, no sentido de que as mudanças só iam acontecer quando a mensagem que estava tentando ser passada chegasse em quem precisava mudar as leis. E tinha uma questão muito recreativa, muito uso adulto, né? O uso medicinal não era tão falado. Aí eu comecei a entender, eu falei, mas por que é que cargas d'água a gente tá nessa... O negócio é seguro, tem 5.000 anos de história. Assim, acharam múmias de 2.700 anos atrás. Tinha livros do Imperador Amarelo, que é assim, o pai da medicina chinesa. Já tava lá, não é possível, gente. E aí eu percebi que tinha algumas questões bem básicas que nos levaram a chegar nesse desafio, vamos dizer, de comunicação, que não era um desafio de ciência, era um desafio de comunicação. Que era, ninguém tava falando com médico, zero, e os produtos eram extremamente não médicos, eram estilos hippie. E eu adoro hippie, eu acho super legal, mas pra medicina, quando você tá falando de um produto terapêutico, não tem como chegar um cara lá com óculos escuro, com a mãozinha assim, entendeu? Não tem como. Então, como eu tinha essa experiência do desenvolvimento de produto, com açaí e tal, e comunicação, né, fazendo a intermediação lá da Federal, lá em Belém, com a população ribeirinha e os médicos americanos, falei, bom, vou fazer um brainstorm aqui, vou entender qual que é o desafio. Meus pais são empreendedores, então achar soluções para desafios é algo que eu já tinha um pouco de prática. Trabalhava com eles desde os 13 anos, nos negócios da família. Eu falei, não, vamos entender qual que é o desafio. Aí o desafio era que o médico gosta de ser comunicado de uma forma muito específica. Ele gosta de alguém que vai lá dentro do consultório dele ensinar. Quem é que queria lá no consultório falar de cannabis? Então, essa é a primeira questão. Outra questão era do branding mesmo. E aí eu comecei a entender que isso foi demonizado, essa planta foi demonizada por meio de uma estratégia de marketing que foi muito bem feita, de branding e marketing. Então, eu percebi que a única forma de reverter isso era fazer um esforço no sentido oposto e seguir. Na comunicação. Era um desafio de comunicação, no final das contas. Aí eu falei, tá, como eu tenho essa experiência, eu vou fazer um piloto. Virou, na realidade, uma empresa de trufas, uma associação que, na saída de Nova York, foi para Califórnia e ia fazer sozinha. Mas virou uma empresa, no final das contas, e eram trufas nutracêuticas com elementos da Ayurveda, enfim. E tinha com cannabis e sem cannabis. Tá. Então, foi isso. O meu primeiro, vamos dizer, pezinho na cannabis foi com o desenvolvimento de produto, branding and marketing. Aí, nesse estudo do médico, né? Assim, mas o que médico gosta? Que eu não sabia, apesar de ser médica, eu tinha uma visão diferente, né? Aí fui lá na pesquisa, como que faz uma pesquisa de mercado, como não sei o quê. Aí descobri que médico gosta de Nespresso. Eu achando que ia para outro caminho. Mas calma, vai chegar lá. Apple e Hermes. Nossa. Eram essas três. Falei, pois vamos fazer a Apple da cannabis. Já fizemos a Apple da cannabis. Sabe toda aquela experiência quando você compra um Apple, que tem um cheirinho, a textura, que é um marketing experiencial, que chama, que é um dos tipos de marketing mais impactantes. Então eu falei, não vamos reinventar a roda. Se isso aqui tá funcionando, vamos fazer um produto para o médico. E vamos visitar o médico no consultório. O povo chamou de doida. Imagina que você vai no consultório do médico falar de cannabis. Eu falei, gente, é um piloto, a gente só vai saber se cola ou se não cola, se a gente conseguir fazer. Então foi lançada essa marca em Los Angeles, com os chocolates, cada um tinha uma intenção, né? Tinha um chocolate para acordar, um chocolate para dormir, um chocolate para ansiedade, uma trufa, né? E aí, como estratégia de marketing, foi bem interessante que a gente separou o chocolate com cannabis e o sem. E a gente conseguiu algumas parcerias bem legais. Então, por exemplo, o Tequila Patron. A gente fez o chocolate com tequila. Com licorzinho. Sem dairy, sem leite ou derivados. Sem glúten, sem açúcar ou adoçante artificial. Tudo orgânico, com a caixinha toda bonitinha. Eu ia falar, pô, mas é gostoso? Com
Poxa, era maravilhoso, Mandinha. Porque tá tirando tudo de bom, né? E você tá pensando? Tá tirando tudo que é gostoso do negócio. E era maravilhoso. Mas é chocolate, é cacau, né? Chocolate. Chocolate Maia, era delicioso. Pô. Eu também fiquei desconfiada no começo, tá? Mas era delicioso. Aí que eu vi que não precisa ser ruim pra ser medicina. Então era uma mudança total de paradigma. De assim, sabe aquela visão feia da terapia? Ah, não, vou tomar uma medicação, vai ser feio, vai ser uma embalagem assim, esquisitinha, né? Não tem prazer aquilo ali. E não, então o paradigma era, você pode ter prazer ao tomar a sua terapia. E aquilo deu um bug, assim, né? De falar assim, poxa, mudou o conceito de milhares de anos de medicina, de terapia, né? De que pode ser uma terapia high-end. Não fazia nem sentido, né? Na minha cabeça inicialmente. Mas eu falei, é isso, tem que fazer um negócio bizarramente diferente para ver se o médico se encaixa. A gente tem que fazer um negócio para ele. E aí, durante essas visitações aos médicos, que eu aprendia muito, porque eu vi que os médicos estavam querendo me receber. Assim, olha, eu achava que todos iam ter um grande preconceito. Eles não, também que eu estava em Los Angeles, né? Fiquei lá 2 anos e meio, então... Los Angeles já é uma cabeça mais... Mas rolou. Aí eu acabei saindo dessa empresa de chocolate, porque o investidor queria continuar fazendo chocolate, e eu queria trabalhar com outras coisas, queria vir para o Brasil, queria ajudar, né, a ter outras opções de terapia no Brasil. Eles já não tinham interesse no Brasil, porque estava sempre a bagunça do Brasil, desistiram. Falei, tudo bem. Aí comecei a fazer consultoria, fiz consultoria para empresas pequenas, como inicialmente de marketing, de branding, que foi algo que eu acabei pegando mão, treinando equipes, né, para fazer visitação médica. Ninguém fazia visitação médica nos Estados Unidos. Eu falava, gente, mas tá tão óbvio que precisa alguém lá. Mas o povo ficava desconfiado. Cara, eu vou no médico. Falei, alguém tem que ir. E aí foi isso. Aos pouquinhos a cabeça foi mudando. Aí fiz consultoria para uma empresa que é a maior empresa em termos de nome do mundo, que impactou muitas vidas. E eles estavam buscando um médico para fazer uma consultoria técnica em internacionalização de marcas. Então, sair dos Estados Unidos e vir para o Brasil, para outros países. E falar com o médico, porque ninguém falava com o médico. Então, para mim... Foi muito sem querer, assim, o universo meio que levou. Aí eu vim, tá? Eu fiquei aqui. Não voltei mais. Fiquei lá 9 anos e meio, quase 10. Eu vou